E eu lhes convido a abrir suas Bíblias no livro de Apocalipse. É o último livro da graça, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Apocalipse 2, versículo 4. Nós vamos orar. Desculpa, gente. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, o Senhor é sublime, o Senhor é magnífico e o seu esplendor e o seu poder é visível para quem quer ver. Pois eu me junto com aqueles cujo Senhor atraiu nessa noite, ou nessa tarde, ou nessa manhã, tanto faz o presente, porque o Senhor age no futuro e também no presente, porque essa palavra deve cair quando é necessária que ela caia. Por essa razão lhe agradecemos e uno minha fé com a sua noiva, com a sua igreja, que deseja aprender, que deseja se aproximar de Ti. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, gente. A semana passada, vocês que estão nos assistindo e tiveram a oportunidade de ouvir a palavra da semana passada, nós estudamos a mensagem ao anjo da igreja de Éfeso. Você sabe que há várias mensagens. O livro de Apocalipse, ele inicia-se apresentando a figura de Cristo, seu poder, né? Paulo teve uma visão poderosíssima, mas dentro daquilo, o Senhor faz questão de apresentar 7 igrejas. 7 igrejas fundamentais, não são qualquer igreja, são 7 igrejas que representam a noiva de Cristo, a noiva de Cristo da época, entendeu? Da sua época. Então, dentro dessas 7 igrejas, nós já a semana passada estudamos a mensagem relatada, ditada por um anjo do Senhor, por parte de Deus, para que João relate e escreva num livro, para que assim seja dada a mensagem para o anjo da igreja de Éfeso. Nós vimos a semana passada quem é esse anjo? Um ser celestial? Não. Aqui se trata de um líder, de um responsável, de um apóstolo ou de um pastor, responsável a cuidar da igreja de Éfeso. O Senhor os comparou a anjo, sabia disso? Ou estrelas. Por quê? Porque as estrelas brilham e nós vamos inclusive dar continuidade, né, a mensagem ao anjo, à estrela, ao líder, direcionado ao líder de Éfeso, para depois entrar a mensagem para a igreja de Esmirna. Preparem-se, meus amados. Apocalipse 2:4 disse: o Senhor, para Éfeso, contra você. Porém, Éfeso foi elogiada. Porém, diz o Senhor, contra você tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrepende-se e pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Em verdade, eu vos digo, o significado dos candelabros, ou do candelabro ser tirado do seu lugar, significa que
eu escondo as minhas mãos para não apresentar as estrelas para qualquer um. Quem são as estrelas? São os líderes, instituídos pelo próprio Deus. Ou seja, quando Deus, estou mastigando para você, quando o Senhor apresenta um líder cujo Senhor está investindo nele, que é uma pessoa cheia, uma estrela, cheio do Espírito Santo, brilhando, não uma estrela como diz esse mundo, de famoso, não, uma estrela que brilha, que emana a glória do Senhor, pois esse deve ser valorizado aos olhos do Senhor. E o Senhor diz que o Senhor, eu escondo as minhas mãos para não apresentar as estrelas para qualquer um. Pois muitos têm deixado o primeiro amor. E quando não há mais o primeiro amor, não há mais a entrega. Então, eu tiro a figueira que não deve estar numa terra fértil, porque inutilmente ela está ocupando o seu lugar. Por que, diz o Senhor, colocaria estrelas sobre as minhas mãos, se minha mão já está cheia? Por quê? Certamente, uma estrela, quando para de brilhar, se minha mão é pequena, assim diz o Senhor, então tirarei ela do seu lugar e a jogarei pro firmamento. Porque se ela fica sobre as minhas mãos, ela ocupará um espaço que caberia a outra estrela ocupar. Como as estrelas são grandes e minhas mãos são pequenas, não poderei segurar tantas estrelas que não têm valor para estarem sobre as minhas mãos. João teve uma visão e a visão é que as estrelas estavam sobre a mão do próprio Senhor, que estava sobre seu trono. O Senhor está nos ensinando e nos dando entendimento sobre o seu significado. E o Senhor continua a nos instruir e diz assim: o que significa isso? Significa que no conto dos poetas, a poesia está, a parábola está. Ela é dura de entender e dura de raciocinar para alguns, pois alguns não conseguem compreender porque falam por intermédio de parábolas. Amados telespectadores, assim diz o Senhor, isso não significa que a minha mão é pequeninha ou muito menos que as estrelas sejam grandes. Lançá-las no firmamento seria lançá-las na terra. E quais são as estrelas que caíram sobre o firmamento da terra? As estrelas que estavam ocupando um lugar privilegiado. Você lembra de Satanás e 1/3 dos demônios que viviam junto com Deus? Não eram anjos que depois viraram anjos caídos? E esses anjos não eram comparados a estrelas? Pois esses anjos foram jogados aonde? Caíram da onde? Eles foram jogados no firmamento, na terra. Consegue entender aquilo que o Senhor está nos falando aqui?
tremendo. Essas estrelas que estavam ocupando um lugar privilegiado, pois como não valorizaram, assim diz o Senhor, pois foram lançados sobre o firmamento da terra. Mas há outras estrelas. Quem são essas outras estrelas? Os homens de Deus. Já lhe falei. O Senhor nos ensina que as estrelas são comparadas a homens de Deus e também a anjos celestiais. Lembra da estrela? Lá em Belém, que direcionou os reis que foram até o Senhor Jesus Cristo. Que estrela era? Era anjo. Consegue entender? Então, isso é justamente uma parábola. A Bíblia, ela nos ensina acerca de parábola. Então, assim diz o Senhor, mas há outras estrelas, homens de Deus, que são considerados como aquelas estrelas cujo assim foram colocados para que pudessem entender. Por acaso o Senhor não me colocou como um líder, como uma estrela? Não como o mundo me colocou como uma estrela passada, mas como uma estrela a brilhar no ministério da hoste para dar entendimento àqueles que querem entender. Pois o Senhor diz, as estrelas são os anjos das 7 igrejas. Igrejas representadas como da Ásia Menor. E se essas estrelas não fazem por merecer na vinha, então serão retiradas e colocadas outras estrelas no seu lugar para essa brilhar. E assim, os 7 castiçais, os 7 candelabros, que são as 7 igrejas, são a representação da vossa igreja. Uma igreja que não tolera a prática dos nicolaítas. Uma igreja que não compactua com as festas pagãs. Que não compactua com a idolatria. Que não compactua com a política. Que não compactua com o sistema. Uma igreja que coloca à prova os homens de colarinho, que se dizem serem importantes porque têm grandes templos e se colocam anéis de autoridade. Uma igreja que coloca à prova apóstolos que se dizem serem apóstolos, mas não são apóstolos. Uma igreja que está atenta nos ensinos e nos estudos porque conhecem os livros. Uma igreja conhecedora. Assim diz o Senhor. E nos ministra nessa noite, neste momento. E continua falando o Rei dos Reis. Mas tenho eu algo contra muitos. Com o passar do tempo, o homem tem facilidade de se esquecer dos livramentos. Com o passar do tempo, o homem tem a faculdade de apagar da sua própria memória os meus feitos. Assim diz o Senhor. Pequenas ações que para o homem no passado, esses diziam, grandes coisas o Senhor fez por nós. Nos livrou da boca dos leões, nos livrou da fornalha ardente. Mas com o passar do tempo, o homem se esquece. E esquece que mesmo na fornalha, mesmo as cordas sendo queimadas e terem viradas cinzas,
nenhum fio dos seus cabelos foram queimados. Com o passar do tempo, o homem cega a si mesmo. Sabem por quê? Porque ele vai até as cinzas das brasas queimadas e joga a cinza para cima e abre os olhos. E entrando as cinzas na pupila dos olhos, os tornam cegos. O que isso significa? As cinzas queimadas significa que sacrifícios foram feitos. Sim. Benevolência foi estabelecida a favor daquele. Sim. Significa que a graça está, o amor esteve, então teve sacrifícios das cinzas. O homem permitiu que o fogo chegasse e tudo o que foi queimado se tornou cinza. O pecado e tudo aquilo que atrapalhava o homem de prosperar, tudo aquilo que atrapalhava o homem de crescer, tudo aquilo que atrapalhava o homem de conquistar, e o pecado virou cinza. Mas o que o homem fez com o tempo? Ou seja, o Senhor está falando que um dia esse era um homem, uma mulher que se sacrificava, que fazia as coisas direitinho para Deus. E a cinza representa aquilo que foi queimado, o pecado, a gordura foi queimado. Consegue me entender? Mas com o tempo, o que o homem faz? Ele volta aonde estão as cinzas. Mexe sobre elas e as lançam para cima. Se coloca debaixo e abre os seus olhos para ver o que está acontecendo. E as próprias cinzas que um dia estavam apagadas, as cinzas que não tinham mais valor, se tornam perigosas para o homem. E ao entrar as cinzas na pupila do olho do homem, pode cegá-los novamente. E por causa das cinzas do passado, esses se tornam pecadores no presente e não merecedores no futuro. Por quê? Porque o que faz com que o homem volte ao passado e volte às práticas, a praticar as práticas do passado, é a falta do amor. É a falta do amor. Porque aquele que me ama, assim diz o Senhor, guarda os meus mandamentos. E eu perder o primeiro amor por causa da impaciência do tempo e de não ver o cumprimento da minha promessa é uma grande pedra de tropeço na vida do homem e faz com que o homem perda o primeiro amor. O homem, ele perde o primeiro amor também por causa da religiosidade, por estar acostumado e por se acostumar. E por causa dos costumes, faz com que esse disse, eu já tenho, eu já recebi, cinzas foram queimadas, o meu vaso está cheio de cinzas e tenho como provar. Mas esses
nunca deixam a lenha a queimar até o fim. Por quê? Porque se acostumaram. E por se acostumar, eles mesmos pegam cântaros cheios de água, jogam na lenha e apagam o fogo antes do tempo. Mas o fogo deve sempre queimar a lenha, para que sempre haja cinzas no altar. Assim diz o Senhor. Não percam o primeiro amor. Assim diz o Senhor. Lembra-te das vezes que pegaste o cântaro e o encheu de água e jogou sobre a lenha do altar e apagou o fogo. Lembre-se que não deves mais fazer isso. Então, todas as vezes que pegou o vaso cheio de água e o lançou no altar para apagar o fogo, arrepende-te. Assim diz o Senhor. Isso significa o quê? Significa que deves voltar ao primeiro amor. Lembra-te da onde caíste. Lembra-te da onde errou. Arrepende-te e volta para as práticas, as primeiras obras, diz o Senhor. Volte a orar como de costume. Volta a se consagrar como de costume. Volta a jejuar como de costume. Volta a cumprir com os propósitos como de costume, porque eu sou um Deus que estabeleço o princípio e não tiro princípios estabelecidos, a não ser que eu decida tirar. Caso contrário, eu sou o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre. Assim diz o Senhor.